Olá, no Pauta Especial de hoje vamos explicar quais são os deveres dos prefeitos e dos vereadores eleitos. Um projeto busca ajudar mães a encontrar um lugar onde deixar seus filhos na hora de fazer a prova do Enem. Você vai conhecer o trabalho do design alagoano Rafael Pimentel, que se tornou uma referência internacional na sua área. E a Galeria Gama traz duas exposições que prometem mexer com a percepção do mundo do público. No último domingo, os alagoanos escolheram os prefeitos e vereadores que vão tomar conta das cidades pelos próximos 4 anos. Mas você sabe quais são os deveres do prefeito, do seu município e dos vereadores eleitos? Para explicar qual o trabalho deles, eu converso agora com Luciana Santana, que é cientista social e professora da UFAL. Depois a gente faz aquela avaliação, dos quesitos que dissimularam e até apresentaram muitas situações dentro dessa eleição. Mas qual é o papel do prefeito numa cidade? O prefeito é responsável por administrar a cidade, colocar a casa em ordem, e para isso ele precisa contar com uma equipe de apoio, dentro das secretarias, em cada secretaria. Em geral, eles preferem escolher pessoas que tenham algum tipo de confiança política, e que tenham, em alguma medida, participado do processo eleitoral, nas coligações. Então, ele vai arrumar casa, montar o secretariado e começar a pensar políticas públicas e executá-las na cidade. Tanto políticas públicas formuladas pelo próprio executivo, quanto políticas públicas que são produzidas pelo legislativo. Além disso, o prefeito ele precisa apresentar anualmente um plano orçamentário, que passa a ser apreciado pelo legislativo. É um momento em que é analisado se realmente se aquilo que está previsto para ser gasto é comportado pelos recursos que estão disponíveis. Então, e o prefeito ele precisa manter uma interlocução permanente com a Câmara dos Vereadores, que é quem tem um diálogo direto com a população, tentando fazer esse link entre demandas da população e efetivamente aquilo que precisa ser feito. A senhora já deu um ponto de partida aí do papel do vereador, mas vamos consolidando já esse papel. O que mais ele faz, além de estar acompanhando os desdobramentos, as propostas do governo, avaliando, enfim, fiscalizando o prefeito? O que mais ele pode fazer? Então, ele tem essa função legislativa, ele é responsável por produzir políticas públicas, mas a gente sabe que no município e pela estrutura federativa do Brasil, as políticas públicas, a maior parte das políticas públicas no Brasil, elas são construídas no âmbito federal e cabe aos municípios a execução dessas políticas públicas. Então, o processo de formulação, a gente vai ver que em muitas medidas não é aquilo tão substantivo. A maioria dessas políticas públicas cabe ao vereador fiscalizar esse processo de execução e acompanhá-la junto com o executivo. Além disso, ele é responsável por fazer análise das contas do governo, monitorar a execução orçamentária e também julgar as contas dos prefeitos. Ele também tem a função, e eu diria que a mais importante, que é fiscalizar efetivamente esse poder. Acompanhar, fiscalizar, verificar qualquer tipo de vácuo na gestão, denunciar para a população, publicizar isso para a imprensa, para a opinião pública, para que seja um controle social sobre o executivo. E ele também ele precisa ser esse canal forte de interlocução da sociedade, da população com o poder público. E no município, eu diria até mais do que outras esferas, é onde efetivamente a população tem esse tipo de proximidade e ela consegue, de alguma maneira,
intervir diretamente nas decisões e nas ações que são feitas no plano municipal. São perguntas básicas que às vezes a gente não sabe responder e às vezes a gente vai à urna e depois quer cobrar do nosso candidato, do candidato escolhido, papéis que ele não pode exercer. Mas do que a senhora viu na campanha, os candidatos também sabem quais são os seus papéis? Então, existe uma confusão muito grande, principalmente quando a gente vê as campanhas. Muitas das propostas dos vereadores, por exemplo, estão muito direcionadas para funções que cabem ao executivo, né? Ele pode colaborar com muitas das ações do prefeito, né? Mas ele não pode impor uma agenda sozinho. E até para isso é necessário que a Câmara Municipal tenha uma maioria, né, de vereadores que comunguem da mesma proposta para que ela possa ser analisada, votada e aí sim para que nós possamos ter um resultado, se aquela política pública ou se aquela ação política é desejável pela maioria dos vereadores e assim ser executada. Alguns sequer passam pelas comissões, né? São anticonstitucionais. Me parece que também há um desconhecimento geral, além do papel, da lei de progressão, o papel do vereador, o papel do deputado, o papel do senador, o papel do presidente da República, enfim, me parece que há uma tremenda confusão nisso. Exatamente, eu acho que no Brasil não estão claras, se não está claro para a classe política, que dirá para a população, né? Então é importante que nós tenhamos essa consciência do que efetivamente faz um deputado estadual, um federal, o que um senador faz e o que um vereador, né? E o vereador, ele atua na esfera municipal e tem essa obrigação de ser esse canal de interlocução com a população, né? E existem limites para a sua atuação, né? Ele não governa. Ele é um legislador que dá apoio, assessoramento ao executivo, né, que tem uma função fiscalizadora e uma função julgadora, né, do orçamento e de ações e omissões do executivo. O vereador não pode criar despesa para o município. Não pode. Primeira coisa. Exatamente, né? Sendo certo. Não, o vereador prometeu construir aqui uma estrada, construir blocos de apartamento, centrais de atendimento. Nada disso ele pode levar adiante. Exatamente, isso não é função do vereador, né? Agora, também das propostas feitas, algumas até mirabolantes, como o ensino à distância presencial, escola integral EAD, né? Sem querer citar ninguém, mas isso é uma coisa que é inconcebível até conceitualmente, né? Então, essa campanha em Maceió, né, muitas incongruências e impertinências saltaram aos olhos, né, durante a campanha. Então, os candidatos focaram menos, em geral, né, sem querer especificar nenhum, em geral, eles buscaram muito mais, né, apresentarem propostas que chamassem a atenção à primeira vista, né, mas esqueceram de um componente que é importante, é ver a concretude realmente dessas propostas. E candidatos a prefeitos, assim como os vereadores, eles não podem, né, fugir da realidade econômica, social e política do município, né, e do país, né? O que eu tenho reforçado é que as propostas, né, inclusive isso vale agora para o segundo turno, né, os candidatos eles precisam ser propositivos, mas eles têm que dizer também para o eleitor aquilo que é possível ser feito, né, dentro das condições econômicas e políticas sociais, né, que o Brasil vive e na perspectiva dos próximos 4 anos de mandato, né? Não dá para você também achar que você vai ter perna para tudo se você não construiu outros tipos de parceria que não dependam exclusivamente dos recursos públicos, né? É importante também que um bom gestor, né, ele consiga também criar parcerias públicos-privadas, né, que
gerem novos recursos sem onerar o cidadão, sem criar novos impostos, né, sem novas taxações, né? Então, isso vai fazer diferença no segundo turno e foi o que realmente faltou nas campanhas de forma generalizada no primeiro turno. Bom, o panorama geral da campanha brasileira foi o avanço de alguns partidos e alguns que encolheram, né? Por exemplo, na esfera do PT, né, um partido que já teve mais de 700 prefeituras, né? Hoje fez um pouco mais de 150, me parece. Não, ele chegou a 200 e poucas 200 prefeituras. 200 e pouco. Mas ele encolheu 59%, né? Isso é bastante sério para um partido que teve um crescimento muito grande, né? Desde os anos de 1980, a gente pensa todo o crescimento que ele teve, mas também reflete a avaliação dos 13 anos de gestão federal do governo federal, né? E principalmente, né, as ações e a visibilidade voltada para a corrupção que teve o partido nesses últimos anos, né? E eu acho que se houveram esses processos, esses crimes que estiveram relacionados ao partido, nada mais justo que as urnas, né, deem esse tipo de punição, que o eleitor puna. É importante que o eleitor também faça esse tipo de avaliação, né? As operações Lava Jato da Polícia Federal não atacou nenhum outro partido. Inclusive, o que se sabe, o que se diz nos bastidores é que eles encolheram algumas operações para não atacar determinados nomes. Isso foi fundamental para essa eleição, não? Eu acho que as operações que aconteceram nos últimos 2 anos influenciaram muito a opinião do eleitor, né? Porque não foram só as operações em si, mas todo o processo de publicização dessas operações, que é algo também, se a gente pensar, nem o Mensalão teve tanta publicidade, o processo, né? Houve o julgamento, teve um tipo de visibilidade, mas o processo de julgamento em si não teve tanta visibilidade como a gente está tendo hoje. O curioso é que se houvesse realmente toda essa corrupção comprovada, a operação, foi fundamental que havia uma participação política. Mas os políticos não são diferentes uns dos outros e me parece que eles partidarizaram e não generalizaram, porque os votos brancos e nulos estão no mesmo potencial de toda eleição, né? Exatamente. Eu acho que tem um componente político muito forte, tanto que influenciou as últimas decisões políticas de grande alcance no Brasil. O próprio processo de impeachment foi muito partidarizado, né? A questão estava muito mais centrada em alguma maneira de mudança partidária em termos de gestão do que efetivamente o combate da corrupção. Eu acho que a corrupção não nasce num partido só, eu acho que existe algo muito enraizado dentro dos partidos que eu acho que precisa ser combatido. O que não dá é para a gente ser seletivo, né, nesse ponto de vista, né? Então, isso fica bem claro também nessa taxa de comparecimento às urnas, né, que não se alterou no montante. O que a gente tem é o que acontece, em geral, nas eleições municipais, é que nas capitais, né, nas principais capitais, a tendência a você ter uma maior abstenção. Em contraposição a isso, no interior, existe uma taxa muito maior de comparecimento. E no montante, a gente tem uma média de 30% a gente fala que é alienação eleitoral, que é a abstenção, o voto nulo e o voto branco, que não interferem no resultado final, nos votos válidos. Conversamos com Luciana Santana, ela é cientista social e professora da Universidade Federal de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Ok. Daqui a pouco você vai conhecer um projeto que pretende ajudar as mães que não têm onde deixar seus filhos na hora de fazer a prova do Enem.
e os detalhes de 2 exposições em cartaz na Galeria Gama. O Pauta Especial volta já.